programa tem o oferecimento de Santos Dumont Condomínio Aeronáutico, pista balizada, asfaltada, lotes para hangares e residências, no interior de São Paulo. Você mais perto do seu próximo voo. No Porta de Hangar tomamos o café Sete Senhoras, um café com blend especial, em grãos, pó, cápsula ou embalagem especial para a sua empresa. A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero. É muito bom voar de Copa Airlines. Copa Airlines, 75 anos conectando as Américas. Este programa tem oferecimento de Alper, alta performance em seguros. Gold Winds, corretora de seguros. Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontrada na Dassault. Ela vive no coração de nosso pessoal, que dedica grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos jatos mais avançados do mundo. A paixão também prospera no mundo dos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault, projetado com paixão. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Peccari. Que bom ter você novamente no programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixa o seu like se você gostar da conversa, que vai ser muito legal, tenho certeza, e divide com seus amigos, tá bom? Hoje eu tenho aqui a visita de um grande cara, ele que está contando a história da aviação de Ubatuba, da cidade de Ubatuba. Bem-vindo, comandante Edson. É um prazer tê-lo a bordo. Edson De Conti. Exatamente. Obrigado, é uma honra estar aqui contigo, tá? Mas comandante, obrigado também pelo Você não comanda a sua vida? Sim, comandar a vida, eu comando a minha vida, mas não sou um comandante de avião como vários que já passaram por aqui, que eu já vi algumas entrevistas, né? Mas eu fico bastante satisfeito e honrado de estar aqui contigo, tá? O mais legal de tudo isso é que nós temos um amigo comum que nos apresentou, o Rogério. Sim. O Rogério é um cara, locutor, produtor, radialista de primeira lá da rádio de Ubatuba. Sim, Rogério de Assis. Rogério de Assis, exatamente. Eu tive o prazer de, inclusive, ser entrevistado pelo Rogério de Assis, na cidade de Ubatuba, e ele que nos uniu, fez esse elo aqui. Legal. Eu agradeço aí, legal. Realmente. Um grande abraço, um beijo aí para todos eles aí. Você tem uma ligação especial com Ubatuba, porque você não nasceu lá, mas gosta da cidade. Sim. O que você... Qual é o projeto que você está fazendo com relação à história da aviação de Ubatuba? Bem, vamos lá. Eu realmente não nasci na cidade, apesar de ter passado uma boa parte da minha infância lá, ter morado na cidade, tenho residência na cidade e estou lá a cada 10, 15 dias e cada vez que eu vou passo 3, 4, 5 dias cada vez mais. Tenho negócios também na cidade, né? E a história da minha ligação muito próxima até chegar à aviação começou por um acaso, vamos dizer, um hobby, onde eu comecei a falar um pouquinho sobre curiosidades da cidade, né? Eu gostei sempre de esportes, fazia trilha, cachoeira, essas coisas, né? E eu começava a catalogar esses pontos turísticos da cidade. Quando eu comecei a colocar no antigo Orkut, né? Que nem tem mais hoje, né? Pois, nossa, Orkut você... Entrega a idade. Legal. Entrega a idade. Aí veio o Facebook, surgiram as novas redes sociais, o Instagram e outras que estão aí surgindo. Quando eu decidi criar um domínio chamado Curiosidades de Ubatuba. Ah, que joia. Exatamente. Aí eu comprei esse domínio, aí eu falei, vou construir um site e vou contar a história da cidade. Achava eu que sabia alguma coisa sobre a cidade, apesar de estar lá há muitos anos e fazer trilha, de caminhar e etc.
Quando eu criei esse domínio, comecei a construir o site, comecei a organizar as informações, eu comecei a descobrir muitas coisas da cidade e cheguei à conclusão que eu mal sabia nada da cidade, né? Eu queria realmente me aprofundar. Comecei a comprar livros, comecei a conversar com os mais antigos, mudou a minha forma de ver a cidade. Eu não era mais somente um turista, eu queria entender o que acontecia na cidade e os anos se passaram. Hoje tem um site que está bem legal, bem documentado, que não conta somente sobre praias, porque Ubatuba é realmente um recanto, um lugar maravilhoso de turistas que procuram por praias, né? Mas além das mais de 100 praias catalogadas, eu também documentei questões de cachoeiras, trilhas e a história, as lendas das cidades. E vasculhando essa questão das histórias, Ubatuba tem algumas particularidades que outras cidades litorâneas não têm. Por exemplo, nós temos um aeroporto na cidade de Ubatuba, e já aí começa a ter o link com a aviação. Nesse aeroporto, que já foi um aeroporto de transporte de passageiros usuais, na década de 60, 70 e 80, tem outras histórias envolvidas. E a gente começou a escrever sobre isso. Eu vou, obviamente, relatar um pouco aqui para vocês, né? Mas além do nome do aeroporto, que leva o nome de um aviador reconhecidamente como um pioneiro da aviação, que é Gastão Galhardo Madeira. Quando você diz pioneiro, de que época ele é? Ele nasceu em 1869, ele é filho da cidade, né? Nasceu em Ubatuba, mudou muito novo para São Paulo. Ele acabou fazendo estudos aqui em São Paulo, se formou em Direito, apesar de ter aquela vocação para invenções ou patentes, né, vamos dizer assim, sempre foi muito ligado a aspectos ligados à aviação, vamos dizer, apesar que não existia esse termo nessa época. Mas né? ele é contemporâneo do Santos Dumont, não? Ele é contemporâneo do Santos Dumont, inclusive viveu na mesma época, morou na França, tem inventos, tem patentes, e escreveu livros, estudou muito a questão do voo dos pássaros, por exemplo, aonde serviu de, vamos dizer assim, ferramenta para outras melhorias que foram acontecendo na aviação. Foi reconhecido, tem, como disse, patentes, foi reconhecido como um dos pioneiros ao lado de Santos Dumont e Bartolomeu de Gusmão. Tá? Nossa, que legal. Isso é uma verdade. Mas a história não mostra isso. Por Não. que você acha que não mostra? Faltou divulgação na época? Sim, na verdade, o aeroporto na cidade levou esse nome, o aeroporto já existia, ele levou esse nome somente na década de 60, quando eles alteraram o nome do aeroporto para o aeroporto Gastão Madeira, tá? E houve um reconhecimento já com ele um pouco mais de idade, né? Ele voltou à cidade, vivo, ele foi homenageado na cidade na época em que se comemorou um dos aniversários, um centenário de aniversário da cidade. A cidade é muito antiga, a construção de um obelisco, colocaram uma placa lá em homenagem a ele, e ele viu essas homenagens, né? Mas é como eu disse, muitas das coisas da história nesse país não são reconhecidas devidamente como deveriam, né? O fato de ele ser uma personalidade, vamos dizer assim, às vezes mais reconhecida fora do Brasil do que no próprio Brasil, nem sempre é levado em conta. A gente vive isso no país, né? Mas essa é uma das curiosidades da cidade. Então nós temos esse aeroporto, leva o nome de Gastão Madeira, né? Mas tem muitas outras coisas interessantes na cidade. Sobre o aeroporto. Sobre o aeroporto e sobre a aviação na cidade. Bom, vamos datar. Que ano nasceu o aeroporto de Ubatuba? Eu digo, foi inaugurado o aeroporto, não que pousou outros aviões, que deve ter acontecido. Sim. Assim, na cronologia, tá? Eu vou colocar da seguinte forma. Houve, como você falou, um primeiro pouso de avião na cidade, isso já em 1922, tá? 22? Em 22. Da onde veio esse avião? Foi um pouso acidental, vamos dizer assim, né? Ou técnico, né? Que a gente fala, Não né? foi acidente, foi um pouso para o cara reabastecer, alguma coisa do tipo? Não, foi um pouso realmente de caráter técnico. Foi um chileno, que foi o primeiro a pousar em Ubatuba, não é no aeroporto atual onde está colocado, foi na beira da praia, né, entre a praia e a orla, vamos dizer assim, na praia do centro de Ubatuba. Eles estavam fazendo o que eles chamavam de raids, né, que era a época de estar descobrindo novas rotas, fazendo novos desafios de avião. Ele saiu do Chile, Santiago, de forma até muito épica, vamos dizer assim, cruzou a Cordilheira dos Andes. Nossa, que loucura! Inclusive, ele foi até homenageado por Santos Dumont por isso, na época.
Sim, o Santos Dumont mandou uma condecoração para ele. Naquela época era complicado isso, né? Hoje é complicado, imagina naquela época. Exatamente. Quem já esteve em Santiago do Chile, eu já estive, sabe muito bem como é que é decorado o aeroporto de Santiago com a cordilheira na sua frente. Imagina. Não é brincadeira, não. Com um avião pequeno, porte e tal. Ele cruzou a Cordilheira dos Andes e fez algumas paradas. A ideia era fazer um raid entre Santiago e Rio de Janeiro, tá? Ele foi fazendo esse percurso, pousou na Argentina, no sul do Brasil, e veio subindo a costa. Quando ele tinha o destino Rio de Janeiro, já tinha saído de Santos, ele tinha feito um dos últimos aterrissagens em Santos, e no caminho ele se deu com um mau tempo, condições meteorológicas muito ruins. Ele provavelmente já tinha passado a cidade de Ubatuba, mas ele falou, vou fazer a volta, porque realmente estava muito ruim, e ele baixou a altura. E quando ele baixou a altura, aconteceu uma coisa interessante, que ele avistou a cidadezinha de Ubatuba, a pequena cidade, a torre da igreja. Aí ele falou, vai ter uma cidade. Ele sabia pela carta, né, que tinha, mas não tinha noção. Fez um sobrevoo, um segundo sobrevoo, falou, é naquela praia que eu vou pousar. Ele olhou, viu a praia do centro da cidade, chamada Praia de Peruígue na época, hoje é a Praia do Cruzeiro, ou Praia do Centro, e ele fez um voo, uma aterrissagem muito interessante. Se não fosse por um pequeno detalhe, um buraco que tinha na areia, e parece que só tinha aquele buraco, para sortear o avião. Para sortear, na hora que ele bateu no buraco, a asa direita tocou no solo, desequilibrou o avião, bateu a asa esquerda, ele capotou, não teve ferimento mais grave, porque estava uma velocidade baixa, e, bem, o raid dele estava praticamente encerrado ali. Ele imaginou, vou consertar aqui alguma coisa, em 1922... Ninguém era especializado no assunto naquela época. Ubatuba não sabia nem que não tinha nem automóvel, não tinha nada, então não tinha nem estrada para chegar lá. E aí ele viu que realmente não tinha o que fazer, a não ser socorrer ao telégrafo, mandar um telégrafo para o Rio de Janeiro. E um detalhe, ele estava carregando uma carta do presidente do Chile, 1922, nós estamos falando, né? Que era endereçado ao presidente do Brasil, que ficava no Rio de Janeiro, Epitácio Pessoa, que era uma carta comemorativa ao centenário da independência do Brasil. Era uma carta de próprio punho, de presente para o presidente. Caramba! Essa era uma das missões do raid, né? Vamos dizer assim. E quando ele caiu, ele falou, bem, estou bem, graças a Deus, foi até o telégrafo da cidade, mandaram um telégrafo para o Rio, ele informou o que estava acontecendo, ele embarcou num navio, chegou no Rio de Janeiro. Quando ele foi recepcionado por militares e tal, escutaram a história dele, aí falaram, peraí, pô, você tem que completar esse raid. Não, mas eu já estou aqui no Rio. Não, mas você tem que completar. A carta você pode entregar ao presidente, mas você tem que fazer. Ah, que legal. Não, essa é uma história bacana, porque aí os militares se juntaram, chamou a pessoa da aviação na época, né? Não era aeronáutica. Era exército, né? Acho que é exército que cuidava, exatamente. Acho que isso está bem descrito. E aí arrumaram para ele um avião, que eu não me recordo o nome, mas é um avião da época que, inclusive, usou na Primeira Guerra Mundial, né? Que o Brasil usou para fazer patrulha, alguma coisa. Ele não tinha essa experiência com essa aeronave e falou, olha, vem cá, você vai terminar o seu raid com esse avião. Ele falou, mas e aí? Vamos fazer um treinamento. Ele ficou treinando na região do Rio, aí um tenente do exército levou a aeronave do Rio de Janeiro até Ubatuba. Lembra, a aeronave dele estava lá, estava na areia lá ainda, depois foi recolhida e levada para o Chile. Mas fez o sobrevoo na cidade de Ubatuba, e eu fico imaginando como é que foi isso. Porque ele fez um rasante na cidade, fez um comunicado, não sei de que forma, para a cidade, tô aqui. Tô aqui. Eu não sei como é que é isso, mas quem puder até depois ajudar no canal, aí fica até legal ilustrar a história, né? Fez um rasante, um segundo rasante, aí o tenente passou o comando para ele, para o chileno, para que ele levasse o avião, não aterrissou, até o Rio de Janeiro. Para valer, né? Para valer. Aí ele terminou o raid no Rio de Janeiro, a carta entrega ao presidente Epitácio Pessoa. Beca, tem uma outra história muito legal, cara. Inclusive, nós estamos falando de histórias que são anteriores até o aeroporto oficial na cidade, né? Lembrando, nós tivemos um primeiro pouso em 22, aí nós tivemos uma preparação das pistas da cidade. Da pista, aqui não. Atual hoje. Não, na verdade é o seguinte, em 32 nós tivemos a Revolução, né, aqui, que aconteceu, de 32, e o Exército ficou de prontidão em várias cidades, principalmente as litorâneas, né, e aí construiu um aeroporto de emergência em Ilhabela, por exemplo, que é no litoral norte também, e lá em Ubatuba, nesse mesmo local onde teve esse pouso de emergência,
ele fez lá um aeroporto, um aeródromo, né, vamos dizer assim, né, entre o mar e a orla para pousos de aeronaves de emergência da aviação militar. Nunca foi usado, tá? Quer dizer, não tinha esse aeroporto que tem hoje? Não tinha. Nem projeto, nem nada? Não tinha. Tá. Eu até acho que o aeroporto de Ubatuba, isso é uma imaginação que eu entendendo um pouco a cidade, que a tradição da cidade com a aviação vem até por causa dessas coisas que eu estou contando aqui. Esse primeiro pouso acidental, a questão de 32, a Revolução, preparar um local para pousos de emergência ou para uso de militares. Mas, veja, em 1933, um ano depois, que fizeram aquele local para pousar, mas ninguém pousou, né? Aconteceu uma coisa muito interessante na cidade que virou uma lenda em Ubatuba. Houve um pouso de uma aeronave, da companhia Aeropostale, né? Que hoje é Air France, e onde tinham 2 franceses pousando ali em Ubatuba, e também foi um pouso técnico de problema de visibilidade e tal, não era o destino Ubatuba. E foi muito estranho. A cidade, em 1933, tinha 800 habitantes. Ninguém falava. Era uma vila. Era uma vila. Ninguém falava francês. Tinha acabado de chegar um primeiro carro na cidade. O pessoal tinha conhecido um veículo que chegou para aquelas estradas precárias que tinha, vindo de Taubaté. Então era uma novidade. Semanas atrás tinham visto um carro. Agora aí chegou um avião. Puta vida. Bom, mas como chegou um avião? Aí 2 franceses e aí tinha na cidade um alemão que falava francês. Eu entendi a parte e recepcionou e queria entender o que estava acontecendo e tal, e eles pararam por uma questão de tempo mesmo, não foi nenhum problema diferente disso, e já era tarde, final da tarde, era em mês de junho, inclusive, um dia até bonito, de sol, e aí foi bem acolhido, veio o prefeito da cidade, recepcionou eles, levou lá pro gabinete e ofereceu a pousada no único hotel da cidade que tinha, que já não existe mais, que é o Hotel Felipe, né? E foi uma coisa engraçada porque os 2 franceses ali, com o alemão e o prefeito, serviu um vinho francês. E aí um dos franceses falou, nossa, mas esse vinho é um vinho muito caro. Ele falou, não, é porque ele tinha lá as adegas de São Paulo. Rio foi uma coisa, uma província. Foram muito bem tratados. No dia seguinte, foram embora. Tem fotos desses franceses, desse avião e tal. Os anos se passaram e o nome desse francês que pousou era Antoine, exatamente, Antoine, né, que se fala em português, Antoine, e ficou com isso memorizado, Antoine e tal. Passaram-se os anos, e em 43, um outro Antoine, muito famoso, chamado Antoine Saint-Exupéry, escreveu o famoso Pequeno Príncipe, se ficou famoso no mundo, um aviador, escritor, e que, por coincidência, também teve no Brasil várias vezes, porque morou em Buenos Aires por 2 anos, na mesma época, de 32 a 34, e aí ficou famosa a história dele por causa do livro, e aí não tiveram dúvida. Era ele. Era ele. Pô, nós recebemos em Ubatuba, em 1933, um pouso de emergência, o Antoine Saint-Exupéry, nas areias da praia de Ubatuba. Que legal. E essa história foi passada de pai para filho, de 32, 33, 34, 35, até 1985. Quando um jornalista falou, vamos investigar essa história com detalhes? Vamos mexer nessa história. E foi atrás... Se era verdade, né? Se era verdade, porque houve realmente o pouso, 2 franceses, Antoine e tal, e era o avião da Aeropostale, sabiam que o Saint-Exupéry voava pelo Aeropostale, inclusive, fazia serviços pela França. Bem, começou a pesquisar, investigar o assunto, chegou na França, conversando com um historiador também. Esse historiador falou assim, você pode trazer essas imagens que você tem do Brasil, que eu vou verificar, tal, vamos discutir. Antes disso, ele foi na República Dominicana conversar com uma irmã que estudou a vida do Saint-Exupéry, levou as imagens para ela. Ele. Ela falou, olha... É difícil falar, mas eu acho que é. Inclusive, no meu programa de TV, que tinha um programa chamado O Céu é o Limite, ela falava tudo sobre a vida do Saint-Exupéry. Nesse programa ela falava, ele esteve no Brasil, esteve em Florianópolis, Porto Alegre, Ubatuba. Então, é uma verdade. Ela olhou a foto e falou, mas eu não sei, é ele, mas não sei dizer com detalhes, tá? Aí esse francês pegou e falou, vem pra França, vamos conversar. Isso foi em 1985, tá? Ele foi lá,
Chegou lá esse francês, conhecedor da história da aviação francesa, que conheceu, inclusive, quem conhecia o Saint-Exupéry e tal, olhou as fotos e falou, olha, lamento te dizer, ele parece, tem a mesma altura, a mesma envergadura tal, mas não é o Saint-Exupéry. Ele falou, mas então quem é ele? O nome dele é Antoine também, mas o nome dele é Léon Antoine. É um as da aviação francesa também. Caramba! É um cara fera. É um cara fera. Essa é a verdade. Essa é a verdade, tenho certeza disso. Aí começou outras curiosidades. Quando esse jornalista brasileiro perguntou ao francês, poxa, mas ele está vivo? Sim, ele está vivo, está com 84 anos. E como eu consigo falar com ele? Então, a coincidência você não vai acreditar. Ele se aposentou pela Air France e mora no Brasil. Fui atrás dele na França. Beca, só faltou dizer que ele morava em Ubatuba. Só faltou isso. Beca, você consegue imaginar uma situação interessante? Porque ainda assim o mistério estava sendo esclarecido, mas ainda gerava aquela dúvida. Será que é? Será que não é? Onde que ele mora, esse francês, esse Léon Antoine? Ele mora... Veja, o Antoine, ele tinha um Antoine no nome, né? Inclusive tentaram no registro do hotel, mas o hotel não existe mais, não tinha nem como saber. Ele localizou esse francês, casado com uma brasileira, e conversou com ele. E ele, muito lúcido, lembrou da história com detalhes. Ele falou, olha, realmente, nós pousamos na cidade de Ubatuba, fui muito bem recepcionado, tinha um alemão, contou a história, serviram o vinho, contou todos os detalhes dos caiçaras, enfim. Aí o francês falou assim, eu conheci o Saint-Exupéry. Ele era muito parecido comigo, mas, cara, eu não gostava muito dele, tinha minhas desavenças, mas enfim... Eu gostaria muito de voltar a Ubatuba. Eu nunca mais voltei a Ubatuba. Ele morava no interior de São Paulo, não sei aonde exatamente. Aí ele falou, vamos lá. E levou. Tem fotos. Ele chegando lá em Ubatuba, no local que já não existe mais, na beira da praia, já todo asfaltado, né? Ele falou, poxa, foi aqui que eu pousei. E, inclusive, em 1985, tinha pouquíssimas testemunhas do fato, mas tinha, inclusive, um historiador famoso da cidade, que é o senhor Filhinho, que foi... O nome dele senhor Filhinho, é o nome que é dado mesmo. Apelido, porque ele foi prefeito 2 vezes da cidade, foi farmacêutico e médico da cidade, né? Porque não tinha essa época, né? Aí o seu Filhinho, que fomentou essa história, essa lenda, vamos dizer assim, ele não fez isso porque quis. Não, porque ele realmente acreditou. Sim. Porque tudo levava a crer que era o Saint-Exupéry. E essa lenda de Ubatuba foi desfeita em 1985, tá? Mas é uma história interessante. Interessante, mas de qualquer forma o cara era um as de guerra. Era um as de guerra. E para quem é fã do Saint-Exupéry, né? Eu li um pouco do livro e tal, todo mundo passou pelo livro Pequeno Príncipe, vê que o Saint-Exupéry, ele nasceu lá em 1900, morreu com 43 anos, e ele morreu abatido, né? Caiu no mar, né? Caiu no mar, ele foi abatido por um alemão. Acharam a pulseira dele, né? Você sabe? Isso, exatamente. Eu fui no programa do Jô. Isso. E foi justamente que falei isso pro Jô, que naquela semana tinham achado a pulseira dele. Exatamente, com o nome dele, acho que da esposa, alguma coisa assim, gravado, não lembro, mas... Coisa de louco isso, loucura, né? Achar a pulseira no mar, pô. E o mais interessante é que ele morreu e o livro ficou famoso depois da morte dele. O 3º livro mais vendido no mundo. Loucura, Pequeno Príncipe, quem que não leu, né? É loucura, isso aí. Mas essa é uma história que tangencia, vamos dizer assim, a curiosidade de aviação na cidade de Ubatuba, né? E tem assim, tipo, tem sempre as figuras, né? O cara que constrói avião, o cara que é aviador, o cara que conta história. Qual a figura que tem em Ubatuba na aviação? Pois é. Ô Beca, você vê como que são as coisas, né? Nós estamos falando, só para a gente, assim, deixar claro hoje como que está, só para entender hoje a cidade, né? E eu vou contar uma história muito interessante de um morador que construiu seu próprio avião em Ubatuba. Mas não foi agora, isso foi em 1957. Tá? Voou e usou o avião e eu vou contar. Mas olha que interessante, a cidade hoje, nós temos lá um aeroporto, que tem os seus 940 metros, asfaltado, né? 30 metros de largura de pista, situado no coração da cidade, inclusive recentemente, em 2017, tem uma concessão, né? Que está sendo por 30 anos, né? Está sofrendo melhorias. Nós devemos ter aí em breve a volta de voos regulares, né? Ah, que legal. Sim, inclusive recentemente uma companhia aérea fez aí alguns experimentos, né? De voos diferenciados e estabeleceu
estabeleceu uma rota durante o verão entre São Paulo e Ubatuba, um voo de ida e um voo de volta. Usava um avião Caravan. Cessna Caravan. Isso já é um experimento para poder voltar. Mas então quem vê a cidade hoje não consegue imaginar como era essa cidade em 1954, 55 até 59. Na verdade, hoje os acessos à cidade, nós temos vindo por Caraguatatuba, nós temos ali pegando uma rodovia dos Tamoios, a Rio Santos, chega em Ubatuba, ou pela rodovia Oswaldo Cruz, Taubaté, Oswaldo Cruz, chegando em Ubatuba, que é a estrada original para a cidade, a primeira, ou eventualmente vindo de Paraty, da continuação da Rio Santos. Essa Rio Santos não existia, ou seja, a estradinha entre Caraguá e Ubatuba era uma estradinha precária. Tinha essa Oswaldo Cruz. E a Rio Santos foi inaugurada em 1973, mas definitivamente, completamente possível de se usar, com qualidade de 75, 76. Imagine em 57, de novo, franceses cruzando o caminho de Ubatuba. Aliás, tem muita ligação com franceses, a cidade de Ubatuba. Quem tiver a oportunidade depois de acessar o site e ver a história da França, né, na cidade de Ubatuba, é bastante interessante, né? Um casal de franceses morando lá na França, ele fez zootecnia, depois estudou um tipo de agrobusiness, queria usar essas técnicas numa das colônias da França pelo mundo. Olha como a história é. Só que a França estava, em 1950 e pouco, estava perdendo as suas colônias. Aí ele falou assim, poxa, eu não vou ter onde usar, porque na França não tinha como usar as técnicas dele, que ele tinha aprendido. Ele olhou no globo e falou, Brasil. Melhor impossível. Vou para o Brasil. Chegou no Brasil, isso nós estamos falando em 1954, mais ou menos, 53, 54. Chegou no Brasil, passou por São Paulo, mas falou, não, conheceu o Vale do Paraíba, se estabeleceu em Taubaté. Aí, em Taubaté, ele pensou, poxa, eu estou gostando do país, estou gostando do Brasil. Conheceu um francês que tinha muita ligação com Ubatuba, que é uma família chamada Félix Guizard, que já tinha terras, propriedades. Foi lá conhecer a cidade de Ubatuba e falou, gostei daqui, quero comprar terras. Só que pro lado do sul, em sentido Caraguatatuba, era muito caro, vamos dizer assim, na época. Caro. Que não era caro. Que não era caro. Eu ouvi falar do norte. Mas era uma aventura ir para o norte. Você passava ali, quem conhece Ubatuba, você indo no sentido Passo Perequiaçu, Vermelha do Norte, Praia Tamambuca, Félix, Prumirim, ali você não chegava. E ele foi trilhando, junto com a esposa, as terras, tal, uma aventura, uma época, até que chegou no Ubatumirim, que é bem longe, inclusive. E gostou do local. Mas para eu entender, é perto da cidade? Longe, totalmente longe. O Ubatumirim hoje está a cerca de 25, 30 quilômetros, uns 30 quilômetros do centro, mas 30 quilômetros de estrada é uma coisa, de trilha, mato, montanha, rio, é outra história, né? Hoje tem uma estrada. Sim, totalmente pavimentado ali a região, mas ainda continua bastante preservado, tá? Ele comprou áreas de terra, de uma segunda visita que ele foi, falou, vou fazer um sítio e vou usar minhas técnicas e vou plantar banana. Isso era a 7 quilômetros da praia do Ubatumirim, que é uma praia até que relativamente fácil, você fazer um porto tal para transportar as bananas. Aí ele começou a usar todas as técnicas experimentais que ele tinha, porque ele era meio engenheiro, vamos dizer assim, né? Ele fez zootecnia, agro, mas ele tinha especialidades, era um cara que construía coisas, vamos dizer assim. Inteligente. Né? Inteligente, exatamente. Primeira coisa que ele fez, ele falou, vou pavimentar uma estrada aqui do sertão do Ubatumirim até a praia, 7 quilômetros. Beleza, fez lá na enxada. Ele ser um cara rico, né? Pois é, eu não tenho essa medida de época, de valores, né? Mas eu acredito que sim, pelo menos tinha posses, né? Aí depois a primeira coisa que surgiu a ele, já em Taubaté, porque era difícil se locomover, que você chegava lá ou de canoa ou de trilha. Ele falou, cara, eu tenho que ter um trator lá no meu lugar. O que ele fez? Comprou um trator, levou o trator para Ubatuba e falou, mas e agora, como é que eu chego lá no Ubatumirim? Desmonta o trator, põe nos barcos, chega no Ubatumirim, leva até a fazenda, ao sítio, monta o trator de novo e começa a usar o trator. Já começou a usar suas técnicas. Aí de repente ele falou assim, pô, mas só o trator não está me satisfazendo, preciso fazer um barco. Aí usou o quintal da casa dele em Taubaté, mesma coisa, comprou os desenhos de um barco, construiu um barco. Aí aconteceu uma coisa até engraçada, porque depois que fez o barco, ele esqueceu que ele tinha que tirar o barco do quintal, e tinha um muro, né? Quebrou o muro. Quebrou o muro, tirou o barco e levou de caminhão para Ubatuba. Navegou até a casa dele. Exatamente.
Beleza, já estava resolvendo a parte do serviço, tinha um trator, tinha um barco e tal, mas mesmo assim as distâncias entre a casa dele, que era Taubaté, e a mulher muitas vezes ficava lá, e ele em Botumirim era longe. Ele falou, cara, não dá, eu vou ter um avião. Consegue imaginar um negócio desse, cara? Esse é o dito cujo que eu perguntei no começo. Exatamente, eu quero ter um avião. Aliás, qual é o nome dele? Jean-Pierre Paturreau, família Paturreau, tá? Aí ele falou, vou ter um avião. Ele tinha seus 30 anos, 28, 29, 30 anos, alguma coisa assim. Vou ter um avião. Aí ele falou, muito bem, chegou em Taubaté e falou, como é que eu vou fazer um avião? Já sei, vou encomendar um projeto da França. Encomendou um projeto da França, veio todos os papéis e as peças, vi que nem montar um Lego, Faça você mesmo. Faça você mesmo. Eu vou construir meu avião. Algumas coisas ele teve que fazer uma customização, que nem as pás da hélice, ele teve que usar a madeira marfim, fazer a aerodinâmica perfeita. E foi fazendo o avião. Aí montou o avião, aí falou, agora eu vou me brevetar, né? Eu tenho que tirar o brevet, né? Foi lá, fez a escola no CTA, em São José dos Campos, tirou o brevet. Aí o avião pronto no quintal, de novo, quebra um muro. Vou levar o avião para o porto. Foi exatamente isso. Quebra o muro e Taubaté não tinha aeroporto nessa época. Tinha em Pindamonhangaba. O avião. Então ele levou até Pindamonhangaba e aquela história, né? Chega uma hora que você taxia aí, tem que voar, né? Ou recolhe ou vou. Eu vou voar, eu vou. Normal. Aí depois daquilo, a vida da família... Mas ele pousou na praia em Ubatuba? Não. Antes de fazer isso, ele tomou os devidos cuidados na sua fazenda. Construiu uma pista de pouso, meia gramada, óbvio, né? E aí a vida da família ficou mais fácil, porque o voo de Pindamonhangaba até Ubatumirim era 38 minutos. Rápido. Porra, antes ele gastava dias para chegar, horas, muitas horas, né? Aí a vida foi indo bem. Ele ia para Taubaté, para Pindamonhangaba, pegava o ônibusinho lá, circular, chegava até Taubaté, ficava com a família, às vezes a família vinha para Botumirim e estava administrando as coisas da fazenda, né, que começou a dar lucro e tal, já estava exportando, vamos dizer assim, banana. A vida seguia muito bem. A filha do casal nasceu. Aliás, uma curiosidade também, e isso é bacana, que podem estar nos vendo, e eu acredito que sim, a gente vai fazer que vejam, né? Eu faço questão. Tiveram um casal de filhos, e a filha que nasceu primeiro ia no colo da mãe, né? Porque o avião só cabia 2. Eu não sou um entendedor de aviação, como você, mas eu não sabia que teco-teco é nome de avião, ou não é? Não, não é. Não é? Teco-teco é apelido que dão para um avião. Sim, e é o que eles chamavam. A própria esposa... O pessoal chama teco-teco. Era um avião francês, mas que chamava de teco-teco. Eu falei, aquilo é o teco-teco. É assim, teco-teco é avião pequeno, jatinho é avião executivo e Boeing é sempre avião a jato grande. Boa. Vamos adotar isso. Não adota isso não, cara. Eles tinham um teco-teco, né? Um monomotor, obviamente. Um monomotor, isso aí. Um monomotor, na verdade, né? Um monomotor. E a vida ia correndo tranquilamente. Ia, voltava, tal. Mas tivemos aí um desfecho não muito bacana nesse caso aí. Nós estamos falando dos anos 57, 58, 59. Em 1961, já o sítio dele com bastante progresso, ele saiu de Pindamonhangaba, pousou em Botumirim, chegou lá, o trator que levava as bananas até o porto estava com um problema e tinha uma peça fundamental para o funcionamento do trator que estava danificada. Ele olhou aquilo e falou, cara, não tenho como consertar isso, eu vou ter que ir de novo até Pindamonhangaba, pegar a peça, voltar, arrumar para fazer o transporte das bananas até a praia. Lembrando, eram 7 quilômetros do sertão do Botumirim. Não era perto, então não dava para você carregar em lombo de boi, cavalo, nada disso, não dava. Então ele falou, não, eu vou buscar. Tinha já uma embarcação contratada para fazer a coleta dessas bananas, né? Porque já estava tudo planejado. Ele chegou na fazenda sozinho, a esposa estava em Taubaté, e voltou para Pindamonhangaba. Só que interessante que a esposa sempre sabia quando ele voltava. De que forma? Não existia celular. Ele, antes de chegar em Pindamonhangaba, ele dava um rasante na sua residência em Taubaté. Quando ele dava esse rasante, a esposa já, ele tá aí, o Jean tá voltando. Ela falava, daqui a pouco ele tá aqui em casa. Ele pousava em Pindamonhangaba, recolhia o avião, pegava um ônibus, que era um circular, chegava lá em Taubaté, a família esperava, ele contou o que estava acontecendo, ela falou, beleza, eu só vou
vim falar um oi e tal, vou pegar a peça, comprou a peça, adquiriu, voltou para o aeroporto, pegou o avião. E aí, o avião não chegou em Botumirim. Caiu. Não chegou na fazenda. E como que a esposa soube disso? Inclusive, ela que narrou isso, ela deu uma entrevista falando isso. Ela soube porque o cara do barco mandou um telegrama para ela dizendo que a mercadoria não tinha chego. Isso depois de um dia. E aí ela falou, tem coisa estranha, tem coisa errada, porque eles são muito corretos, eram muito corretos, sempre foram, né? E aí ela falou, tem coisa estranha. Imediatamente ela acionou o corpo de bombeiros da cidade de Taubaté, falou que o marido provavelmente tinha sofrido algum acidente, que deslocou o batalhão de busca e começaram a fazer busca pela aeronave, porque lá na fazenda realmente foi constatado que ele não tinha chego. E depois de uma semana de busca, acharam a aeronave destroçada e ele não estava na aeronave. E procuraram. E engraçado que a aeronave, ela caiu aproximadamente poucos quilômetros da fazenda. Ele chegou próximo da fazenda. Há uma suspeita que as pessoas que fizeram a avaliação a causa da queda, que tenha sido por uma rajada de vento forte, que é muito comum, era muito comum na época. E um monomotor, e pode ter acontecido realmente isso. Bateu na aeronave e a aeronave foi jogada para a mata. Ao cair na mata, depois os estudos mostraram que ele estava a cerca de 4, 5 quilômetros da fazenda e ele sobreviveu à queda, e ele poderia tomar um rumo, mas ele não era um conhecedor de mata. E é duro andar na mata. É duro andar na mata, mas quando você cai na mata, eu faço muita trilha na cidade e você vê que na mata tudo fecha. Se você não tiver uma orientação, você realmente não tem instrumento, às vezes, não tinha nada. Então ele podia ir de sentido mar ou sentido mata. Ele foi sentido mata. Se embreou mais ainda. Mais ainda. Acharam ele? Pois é. Aí a esposa teve que pedir ajuda para o corpo de paraquedistas do estado de São Paulo, especializado em buscas. Em 24 horas acharam o corpo dele. Estava a cerca de 5 quilômetros da aeronave, 4, 5 quilômetros da aeronave, mostrando que ele sobreviveu à queda e ele provavelmente deve ter morrido por inanição, com certeza, alguma falta coisa de do água. tipo, apesar de ter bastante água abundante na região, na Mata Atlântica mas é difícil, às vezes está no meio de uma mata, alguma coisa aconteceu, e estava ferido também, né, e ele morreu. É uma história triste, mas a família, depois tem uma continuação da história, onde eles venderam as propriedades e tal, mas até hoje, os filhos, o casal vive na cidade. Também tem um braço do pai, construiu seu próprio barco de pesca, está lá na cidade, e a filha lecionou em escolas públicas que lá, legal, dá aulas de francês, essas coisas na cidade. É uma outra curiosidade, né? Outra curiosidade. Olha, foi um prazer te receber aqui no programa Porta de Angar. Vai ter um livro? Olha, eu tenho um site que eu tenho todas as histórias aqui, então eu peço aí a quem quiser conhecer mais sobre a cidade de Ubatuba, você pode acessar o site www.curiosidadesdeubatuba.com.br. Eu tenho um aplicativo também, que está hoje em Android no ar, tá? A plataforma iOS está em aprovação, que também chama-se Curiosidades de Ubatuba. E nas redes sociais, o Instagram, ele é bastante movimentado, eu tenho uma boa quantidade de seguidores lá, totalmente orgânico, que também chama-se @Curiosidades de Ubatuba. Eu fico à disposição. Edson, obrigado pela participação no Porta de Angar. Quando você fizer seu livro, você vai ter que voltar aqui, hein? Com prazer. Será um prazer. Eu agradeço mais uma vez o prazer de estar aqui, a honra de estar participando aqui, tá bom? Legal. Pessoal, acompanhe o Porta de Angar. Se você não está inscrito no canal, inscreva-se, deixa o like, divide a conversa do Edson, que é muito legal, e ele disse que vai voltar aqui quando o livro dele estiver pronto. Vai ser um prazer. Valeu, até a próxima!